Ministro, sobre o Alexandre de Moraes, na sua opinião, ele deveria se declarar suspeito, já que ele é uma possível vítima? Realmente aí ocorre esse problema. Mas volto ao inquérito do fim do mundo. Foi instaurado, e nós sabemos que o inquérito surge por provocação da polícia ou do Ministério Público, pela própria vítima. O presidente do Supremo, à época, o ministro Dias Toffoli, instaurou o inquérito. O problema dele atuar em um processo em que há, pelo menos, sinalização de que ele seria uma das vítimas, a meu ver, é muito sério. Fala aí, galerinha opressora, beleza? Como é que vocês estão? Tô trazendo aqui para vocês um compilado de notícias super selecionado para poder explicar para vocês, de acordo com inúmeras notícias que nós temos recebido, por que o Alexandre de Moraes deve cair em breve e por que o governo do Lula está derretendo cada vez mais. Já falei para vocês que existem ações acontecendo lá fora, que o presidente Trump, junto com Elon Musk, descobriram algumas ações direcionadas por uma ONG humanitária que financiava toda a palhaçada que aconteceu aqui no Brasil durante as eleições e também notícias que eram criadas, né, para censurar, para poder atacar o presidente e também a direita. Todo aquele processo de censura que aconteceu também nas redes sociais advém de todo esse processo que aconteceu lá. E agora acompanhe essas notícias que vocês vão entender um pouco melhor e depois eu volto para falar com vocês. Ministro, sobre o Alexandre de Moraes, na sua opinião, ele deveria se declarar suspeito, já que ele é uma possível vítima? Realmente aí ocorre esse problema. Mas volto ao inquérito do fim do mundo. Foi instaurado, e nós sabemos que o inquérito surge por provocação da polícia ou do Ministério Público, pela própria vítima. O presidente do Supremo, à época, o ministro Dias Toffoli, instaurou o inquérito. O problema dele atuar em um processo em que há, pelo menos, sinalização de que ele seria uma das vítimas, a meu ver, é muito sério. Levaria ao afastamento. Mas nos dias atuais, a organicidade do direito não existe mais. O Supremo faz o que entende que deve fazer e dá um péssimo exemplo para os demais órgãos do Judiciário. Quanto ao mérito, você acha que houve uma tentativa de golpe de Estado no nosso país e Jair Bolsonaro era o líder dessa organização criminosa? Olha, eu continuo sendo minoria. O que eu acho é que se pode cogitar de início, eu não conheço o que está na peça do Ministério Público, se pode falar em cogitação, e cogitação não sofre a glosa do direito penal, a não ser que haja atos preparatórios. Isso é que tem que ser visto. Agora, vamos insistir um pouquinho mais, porque se paga um preço por se viver no Estado Democrático de Direito é módico. Está ao alcance de todos. O respeito irrestrito à ordem jurídica. Como concluir pela competência do Supremo? Não sei, mas agora já se está cogitando até o julgamento, não pelo plenário, mas pela turma, né? Vamos ver o que vai ocorrer. Tudo isso é uma peça de ficção. Nós temos que falar a verdade, doa quem doer aqui. Os verdadeiros golpistas estão montando uma narrativa cada vez maior e mais bizarra para justificar a prisão de Jair Bolsonaro e ponto. E intimidar a direita. E não ter uma eleição minimamente justa e democrática em 2026, ponto. Por isso que me causa, inclusive, angústia ver o próprio Jair Bolsonaro, muitas vezes, falando numa estratégia eleitoral de 2026. É não entender o que está acontecendo. Ou ter uma esperança, um otimismo que é digno de Poliana. Eu adoraria tomar o chá que essa turma toma para ficar tão otimista com o Brasil, porque eu só vejo Venezuela na minha frente. É o quê? Vamos levar a sério agora esse STF? Essa composição que só tem cúmplice ali. Não tem um que escapa. A minha única esperança vem daqui. Vem daqui. O Trump entrou junto com o Rumble num processo contra o Alexandre de Moraes e colocou um advogado que fala português. Essa é a nossa única esperança. Os caras, o Elon Musk, o Trump, eles estão levando para o pessoal, eles entenderam o jogo e eles querem, de alguma forma, ajudar o Brasil a se libertar dessa ditadura comunista. Gente, vamos falar sério. Isso é Brasil, isso é Brazuela, isso é uma quadrilha no poder, recolocaram um ladrão na cena do crime, segundo o próprio vice.
E eles se vangloriam, nós derrotamos o bolsonarismo. Eu fico quase comovido com pessoas que falam assim, não vão chegar ao ponto de prender o Bolsonaro. Então, para que produziram essa peça de denúncia ridícula? Para o STF arquivar? Rejeitar? Para dar a narrativa de que o golpe era tudo uma fantasia da Globo? Claro que eles não vão fazer isso. O Bolsonaro tem que correr para a embaixada americana hoje. Pedir asilo político, que nem o Alan dos Santos. Não tem nada que mostre o Bolsonaro liderando um golpe armado. Isso é patético. Isso é ridículo demais. Nós não podemos partir dessa premissa e continuar uma discussão séria. Não podemos fazer esse papel. Isso quem faz deixa o Arruda, Botelho, junto com o Reinaldo Azevedo e a Vera Magalhães e a Miriam Leitão discutindo isso, junto com o menos pior deles, mas que é ridículo também, que é o outro lá, o Gabeira, que diz assim, contra a anistia. Porra, até o Rogério Marinho teve que tocar real. O senhor foi anistiado, só faltou incrementar, né, o argumento. Por um sequestro, cara pálida. O senhor foi um criminoso comunista e foi anistiado. E vem com um papo de sem anistia para cabeleireira de batom atômico? Vamos falar sério, gente. Não me peçam, no meio de um tratamento de uma doença séria, para compactuar com essa palhaçada. O Brasil não é sério, o Brasil não é um país sério. Está na mão de uma quadrilha. E eu vou dizer isso enquanto tiver espaço e energia para dizer. Quer ficar bem informado sobre tudo o que está acontecendo no Brasil de hoje? Assista todo dia ao Bradock Show, 8 da noite. Siga o canal no YouTube e fique por dentro. De que forma Alexandre de Moraes teria violado as leis norte-americanas? É muito simples e claro. O ministro do Supremo tem 3 caminhos para assistência judicial nos Estados Unidos e para fazer cumprir uma ordem judicial brasileira nos Estados Unidos. Tem um tratado de assistência legal mútua entre o Brasil e os Estados Unidos, feito desde o ano 2001, se não me engano, no qual a Autoridade Central Brasileira, o Ministério da Justiça, o STF encaminha o mandado para o Ministério da Justiça em Brasília, o Ministério da Justiça encaminha o mandado para o Departamento de Justiça em Washington, é recebido por uma unidade especializada que recebe MLATs, né, pedidos de assistência do mundo inteiro, encaminha, se cumpre com as leis dos Estados Unidos o pedido, é só encaminhado para o distrito correspondente, nesse caso Tampa, e aí pode ser servida e feita cumprir a ordem judicial. Esse é o principal caminho e o mais comum que é utilizado em todas as investigações criminais. Também tem a Convenção da Haia e também tem um sistema que é utilizado menos em investigações criminais, que é cartas rogatórias. Então você tem 3 caminhos juridicamente válidos com consentimento do governo dos Estados Unidos para fazer isso. O que acabou acontecendo aqui foi que o gabinete do ministro, primeiro, se aproximou a ex-advogados brasileiros da Rumble no Brasil e, pelo que foi informado a nós, demandou que esses advogados sejam recontratados pela Rumble para o propósito de receber o mandado sigiloso. Eu não vejo isso como algo válido. A Rumble não tem presença nenhuma no Brasil. Não tem funcionários, não tem operações, não tem negócios, não tem contas bancárias, não tem nenhum papel no Brasil. E após essa jogada não ter sido exitosa, o gabinete do ministro simplesmente encaminhou um e-mail ao endereço de e-mail legal@rumble.com, que se encontra na Flórida. Infelizmente, isso não é uma forma válida de fazer cumprir uma ordem judicial brasileira nos Estados Unidos. Isso que dispara esses assuntos de soberania digital que estamos falando. Por quê? Porque a ordem, como foi descrita no complaint, né, na denúncia no Foro Federal em Tampa, demanda que a Rumble aplique medidas de censura sobre uma pessoa que não tem sido identificada, mas que é residente dos Estados Unidos. Então, você está demandando que uma empresa americana, sem operações nem contatos com o Brasil, censure as contas de um residente dos Estados Unidos, por razões que não foram explicadas, mas você pode chegar às suas próprias conclusões. E também foi solicitado que a Rumble bloqueie o fluxo de fundos desde a Rumble e desde todos os contribuidores, quem faz propaganda, etc., com essas contas, para o usuário. Ou seja, cortar o fluxo de fundos de uma empresa americana a um usuário residente nos Estados Unidos. Então, para propósito da lei, um usuário americano, qualquer pessoa que se encontra fisicamente dentro do território nacional dos Estados Unidos está protegida pela Constituição dos Estados Unidos. Porém, aplica a primeira emenda. O mais preocupante disso é que
essa pessoa já teve um pedido de extradição pelo ministro, que foi recusado pelo governo dos Estados Unidos. E após isso, fazer um e-mail, mandando um mandado por e-mail, com certas ameaças que vocês podem se imaginar, estão descritas na denúncia, mas se não é cumprido em 2 horas, você pagará uma multa de X, você será, vamos apagar o serviço no Brasil de formas não especificadas. Então, uma série de ameaças. Se esses mandados tivessem sido feitos pelo Emelati, também é extremamente provável, quase certeza absoluta, que teriam sido recusados pelo governo dos Estados Unidos. Então, essa é a grande questão. E isso foi o que disparou a Trump Media e a Rumble acionar o processo para falar a censura para aqui, a censura para a nossa fronteira. Colaborador. Por que fiz esse breve resumo? Porque essa audiência foi convocada como mais uma tentativa de permitir ao colaborador que preste as informações verdadeiras. Já há o pedido da Polícia Federal, já há o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República pela imediata decretação da prisão, do retorno à prisão do colaborador. Então, aqui é importante, e exatamente por isso, a fim de possibilitar uma reflexão maior do colaborador com seus advogados, para que esclareça omissões, contradições na sua colaboração, sob pena não só da decretação de prisão, como também da cessação e consequente rescisão da colaboração, e eventual rescisão englobará inclusive a continuidade das investigações de responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Eu gostaria de saber se o colaborador está plenamente ciente das consequências da manutenção dessas omissões e contradições. Sim, senhor. Então, Cristina, vamos transcrever. O New York Times publicou agora há pouco, o Globo também já confirmou que as empresas de mídia do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estão entrando hoje com um processo contra o ministro Alexandre de Moraes. Eles alegam que o ministro está ilegalmente censurando as vozes da extrema-direita, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, por meio das mídias americanas que têm sede lá e que não podem, estão proibidas de divulgar certos perfis que estão aqui suspensos pelo ministro. Não foi recebido pelo Lula, foi recebido pelo vice-presidente. O Alckmin fez ali aquela cara de pastel, como se tudo estivesse normal. Eu gostaria de lembrar a nossa audiência, Max e Lacombe, que o Alckmin, eu acho que ele pensa que o pessoal é retardado. Esse senador sabe que o Alckmin sentou com terroristas e que todos os terroristas que estavam sentados com o Alckmin estão mortos. Gente, sabe, é um absurdo a imprensa brasileira não noticiar uma coisa dessa. Não lembrar que todos os terroristas que estavam sentados ao lado do Geraldo Alckmin estão mortos pelo Mossad. Pelo amor de Deus. Se a gente conseguir aí, produção, conseguir colocar a imagem do Alckmin sentado do lado de todos aqueles terroristas e lembrar, esse é o homem que sentou do lado de um senador republicano que está ali para dar o recado do Marco Rubio, que está ali para dar o recado do Donald Trump, e o recado é bem claro. Grupos de guerrilhas de narcotráfico no México já foram categorizados como terroristas. Os próximos grupos provavelmente serão esses grupos que estão atuando mais na América Latina e que já estão presentes nos Estados Unidos, como é o PCC e o Comando Vermelho, mas sobretudo o primeiro comando da capital. Esses grupos em breve serão categorizados como grupos terroristas aqui nos Estados Unidos. Os outros grupos já são categorizados como grupos terroristas aqui nos Estados Unidos, que a imprensa brasileira insiste em chamar de grupo político, como é o caso do Hezbollah. Então o Hezbollah é noticiado como grupo político, o Hamas é noticiado como grupo político, e esses grupos terroristas estão não só conectados, mas são amigos do Alckmin. O Alckmin estava do lado dessas pessoas, gente. Esses homens que estão na foto aí. Não, pode colocar a foto lá. Esses homens que estão aí na foto. O chefe do Hamas, Hezbollah, Houthis, Estado Islâmico. Vai citando aí, tá todo mundo ali. Os 4 mortos já. E a imprensa brasileira escondendo que o vice-presidente da República do Brasil hoje, ele foi numa posse de um país ditatorial, como é o caso do Irã,
com todos esses membros terroristas, e ele acha que ele vai receber a visita de um senador americano, e que o senador americano não sabe de nada disso, que ele está desinformado, que ele não tem noção nenhuma de que ele está sentando com terroristas e participando de inauguração, né, ou seja, de posse de ditador. Gente, eu faço um apelo aqui a vocês. Uma imprensa como a Timeline, ela não só precisa existir, ela precisa explodir de audiência, de assinatura, para que a gente possa ter um estúdio, mostrar tudo isso que está acontecendo para o mundo inteiro. Então, continuando aqui falando sobre o processo contra o Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, eu vou ler aqui uma fala do CEO do Rumble, do fundador e dono do Rumble, o Chris Pavlovski, e também do advogado da empresa. O Pavlovski afirmou que a rejeição americana ao pedido de extradição do Alan dos Santos deveria ter encerrado as tentativas de Alexandre de Moraes de silenciar o Alan nos Estados Unidos. Lembrando, vou fazer aqui um breve resumo, que uma equipe do FBI foi para o Brasil, né, foi fazer uma reunião. O Brasil prendeu um espião russo e essa equipe veio dos Estados Unidos, foi aqui dos Estados Unidos para o Brasil, para negociar a extradição para os Estados Unidos desse espião russo que foi capturado no Brasil. E aí, o que fez o Brasil do PT, o governo do Lula? Tentou usar o Alan dos Santos como moeda de troca. Então, beleza. A gente manda para vocês esse espião russo e vocês nos mandam esse brasileiro aqui que está nos Estados Unidos, Alan dos Santos. E aí o pessoal lá do FBI perguntou, diga... Só detalhe que isso era governo Biden ainda. Tá? Governo Biden, mas já era o Brasil do PT. Pois agora. Não, mas só para o pessoal entender. E o Dino era o ministro da Justiça. Exato. E aí os agentes do FBI perguntaram, mas o que esse brasileiro fez? Quais foram os crimes que eles cometeram? Aí, não, peraí, nós vamos mostrar. E aí mostraram uma série de postagens do Alan e vídeos do Alan. E aí os americanos viraram pro Brasil do PT, pros representantes do Brasil do PT, e disseram, mas, que aliás é o título provisório da nossa minissérie, tá? Da nossa série sobre tudo que acontece no Brasil desde 2019. São só palavras. São só palavras. Isso não é crime. Nos Estados Unidos, aqui não é crime, e no Brasil também não é crime. Também não é crime. Então, vejam que absurdo. Eles foram até lá, os agentes, né, do governo americano, tentar extraditar, trazer para os Estados Unidos esse espião russo, e o Brasil descaradamente me pede que mande então o Alan dos Santos para o Brasil como moeda de troca, sem ter cometido crime algum. Então tá lá o Pavlovski, o Chris Pavlovski, dono do Rumble, falando sobre o caso. Moraes agora está tentando contornar completamente o sistema legal americano, utilizando ordens sigilosas de censura para pressionar redes sociais americanas a banir o dissidente político em nível global. Dissidente, exilado, não é foragido da justiça. Foragido da justiça, blogueiro, pelo amor de Deus. E aí o advogado do Rumble, o Martin De Luca, ele argumentou que, como residente legal nos Estados Unidos, Alan dos Santos tem sua liberdade de expressão protegida integralmente pela primeira emenda da Constituição americana. E aí explicaram que o objetivo da ação, né, o advogado do Rumble explicou, é garantir que as empresas americanas permaneçam sob a jurisdição das leis dos Estados Unidos e que nenhum tribunal estrangeiro possa unilateralmente ditar quais discursos são permitidos em plataformas americanas sem autorização apropriada do governo dos Estados Unidos. Eu tenho vários comentários aqui da turma sobre o caso, Max, mas se você quiser falar mais um pouquinho sobre isso, que é a notícia do dia, é o Alexandre de Moraes sendo processado pelo grupo de mídia do Trump e pelo Rumble, aqui nos Estados Unidos, que é um país sério ainda. Pois é, eu queria aproveitar, o Lacombe, só para trazer aqui uma notícia que o Paulo Figueiredo complementou, né? Ele foi exclusivo aqui, exclusividade, ele conversou com... Que tá na denúncia do Gonelhas. Pois é. Não, mas o engraçado, né? Eles demoraram tanto para fazer a denúncia contra o Bolsonaro. Mas peraí, calma. A denúncia foi o timing para eles é esse, né? O timing é perfeito, né? Sim. O país pensando pelo lado deles, nossa, sim. Se você for pensar tudo que tá acontecendo, 2026 já tá chegando. Nossa, né? até printei aqui a lista para não me esquecer, mas vai. Mas o engraçado é que aí no momento que eles soltam acontece uma denúncia contra Alexandre de Moraes nos Estados Unidos e ofusca internacionalmente totalmente essa denúncia da PGR contra
o Bolsonaro, imagino que o Alexandre Moraes está se mordendo Então vamos lá, de raiva. vamos lá. A timeline. Timeline. A linha do tempo aqui. Vamos falar então de Braga Neto, cliente do senhor. Ele foi preso porque tentou ter acesso à delação premiada com registros telefônicos entregues por Mauro Cid a Mauro Lorena Cid. Ele errou ao ter ligado para Mauro Lorena Cid? O senhor reconhece que ele não deveria ter tentado obter informações de um processo sigiloso? Essa afirmação sua não é verdadeira. E quem diz isso é os autos. A polícia induziu a erro o Ministério Público, induziu o erro ao ministro Alexandre de Moraes. É exatamente o contrário. Ele não telefonou para Mauro Lorena Cid porque esse registro telefônico foi entregue à Polícia Federal. Eu vou dizer a você o que está nos autos. Esta afirmação é exatamente o contrário. Veja bem, quem fala, quem liga para o general Braga Neto é o pai do Cid, não é o general Braga Neto que liga para o Cid. Isso está nos autos, está provado. Você também foi induzido a erro. E mais do que isso, o pai do Cid presta depoimento no inquérito policial, na investigação, e diz textualmente que o general Braga Neto não o procurou para saber o teor da colaboração. Veja o perigo de uma mentira. Veja o perigo de uma afirmação que induz em erro o Ministério Público, que induziu o erro o ministro Alexandre de Moraes e que induziu o erro você. É exatamente que isso está nas palavras da delação premiada. A delação premiada que foi divulgada agora coloca Mauro Cid dizendo que, na verdade, Braga Neto quem procurou o pai dele. Pode ser mentira dele, mas ele diz isso na delação premiada. O que eu estou dizendo a você e a todos os ouvintes da CNN é que os autos provam que a ligação foi feita do pai dele para o Braga Neto. E eu vou dizer mais. O pai do Braga Neto presta depoimento e fala isso. Ou seja, olha a importância desse relato. Quando o pai desmente o filho, o que poderia, inclusive, colocar em risco a colaboração do Cid. Esse detalhe que você apontou é a demonstração cabal da farsa da fala do Cid. Ou você acha que o pai dele queria prejudicar o filho? Óbvio que não. Isso está claro, eu não estou te dizendo, isso não é papo de advogado. Está nos autos. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido um pouco melhor. Deixe aí nos comentários o que vocês estão achando disso tudo e continue acompanhando e entendam, é um processo. Nada vai acontecer de uma hora para outra, mas as movimentações estão acontecendo e pouco a pouco todo esse império maligno dos infernos vai cair. Espero que você tenha gostado das notícias que eu trouxe hoje para você. Não se esquece, curta, comenta, compartilha bastante nos seus grupos de WhatsApp com seus amigos para que esse vídeo alcance mais pessoas e até a próxima.